A gente errou nas nomeações do passado. Erramos porque o método era esse. Eu estou absolutamente convencido, depois da experiência que eu estou passando, Renato. Erramos porque o método foi esse. Enquanto não mudar o método, a tendência é errar de novo. Eu queria colocar aqui um tema na roda, você fica à vontade, que é a questão do Supremo Tribunal Federal. Eu sei que teu nome é um dos cotados aí para disputar a vaga, mas eu queria falar a partir de um olhar mais geral, né? Sobre as escolhas dos nomes de ministros, sabe, Pedro? Eu falo aqui com muita tranquilidade. Eu, às vezes, me incomoda esse processo do jeito que ele está colocado no Brasil, né? Virou muito mais uma discussão de se é de confiança de um ou de outro do que notório saber jurídico. Há outros tipos de processos que poderiam ser utilizados aqui para escolha, mais republicanos? Ou você acha que eu estou aqui falando groselha, que isso não... Eu estou muito preocupado com a forma como se escolhe ministros no Brasil. E acho que, em vez de fazer o que se deveria fazer, que é ter uma forma republicana de tratar o problema, o que é uma forma republicana de tratar o problema? Não sei se vocês viram na mídia, tem se reproduzido muito uma frase que é um imenso erro em termos da democracia constitucional e da nossa Constituição. O cargo de ministro ninguém pede e ninguém recusa. Vocês ouviram falar dessa expressão? Na mídia está posto aí, né? Bem, primeiro, o cargo de ministro é um cargo público. O presidente da República, representando a soberania popular, representando quem o elegeu, indica o candidato e o Senado aprova, né? É uma decisão complexa entre dois poderes e o cargo é público. A Constituição diz que qualquer cidadão brasileiro com 35 anos de idade que julgue que tenha notório saber jurídico e que tenha reputação ilibada pode ser nomeado ministro supremo. O que quer dizer isso? Que qualquer cidadão que ache que tem essas condições, essa idade e essas condições, pode sim pleitear o cargo. Porque não é um cargo da aristocracia, essa visão aristocrática que muitas vezes domina o judiciário, você vê as roupas, essa coisa no mundo ocidental todo, gera aquela crítica que os franceses falam que o judiciário é pedaço do ancião regime, né? Anterior à Revolução, né? Ou seja, uma aristocracia, né? E esse comportamento em relação à nomeação de ministros é uma aristocracia. As pessoas podem, sim, é direito do cidadão reivindicar ser ministro supremo. O presidente da República acolhe ou não esse pedido, o presidente é livre, é um ato político para indicar quem ele quiser, desde que cumprida aqueles requisitos postos na Constituição. E segundo, se ele chama alguém a ocupar o cargo, exatamente por ser um cargo público no regime republicano, a pessoa pode se recusar. Qual o problema de recusar? Né? Então, esse tipo de lenda ela vai tomando conta daquela corte de Brasília, e a atual disputa virou uma futricaiada, em vez de fazer o que deveria se fazer se fosse um regime mais republicano. Abertamente, os pretendentes serem questionados sobre os grandes temas constitucionais, que é isso que devia estar em debate. Para a gente, porque como o presidente indica com base na soberania popular, é necessário que os verdadeiros titulares da soberania popular, o verdadeiro titular, que é o povo, que é a sociedade, saiba a respeito do ponto de vista de quem vai ocupar o cargo vitalício desse. Né? Algumas das pessoas que estão lá apontadas são públicas. Se você abrir aí o jornal, o YouTube, ler os livros que ela publicou na academia, as entrevistas que deu, estão lá seus pontos de vista. Outros não. Não tem problema nenhum a pessoa não ter ponto de vista público, mas agora precisa ter. Se ela está querendo, se ela pretende ocupar um cargo de ministro, precisa ter isso publicizado. Agora, se a pessoa não tem coragem de expor publicamente um ponto de vista, que coragem ela vai ter para decidir contra as maiorias e contra a imprensa quando isso for necessário no Supremo? Então, há uma imensa distorção, e vou dizer, a gente errou nas nomeações do passado. Erramos porque o método era esse. Eu estou absolutamente convencido, depois da experiência que eu estou passando, Renato. Erramos porque o método foi esse. Enquanto não mudar o método, a tendência é errar de novo. Entendeu? Então, a gente tem que ter atenção sobre isso. Né?
Agora, é impressionante. Obviamente, quando você chega no poder, tudo muda. Né? E é muito ruim. Em geral, muda para pior. Né? Para ser franco, nesse campo das ideias, nesse campo do grande projeto, nesse campo de um projeto de país, a impressão minha de vida, eu estou com 60 anos, estou fazendo agora em junho, a impressão minha de vida, acompanhando o Estado como professor e pesquisador, e também como profissional do direito, há 40 anos, pelo menos, um pouco menos de 40 anos, eu posso dizer que é impressionante como o poder deteriora esse elemento essencial da política, que é a construção de grandes projetos. Nesse caso, eu acho que deveria haver uma preocupação com o processo. Primeiro, dar luz. A luz espanta os ratos. Se você der luz, vai acabar essa futricaiada. As pessoas vão entrar em outro tipo de debate, né? Sobre questões mais relevantes. Como é que deve ser a relação do Estado com o mercado privado no plano da Constituição? O que a Constituição determina sobre isso? Eu escrevi um artigo na Folha, eu estou procurando fazer isso individualmente. Eu escrevi um artigo na Folha sobre esse tema, essa semana passada. Não sei se chegou a ver, Renato. Foi na impressa. Estou publicando agora um outro artigo sobre STF e a defesa da democracia. Ou seja, os grandes temas serem abordados. Fiz uma entrevista recentemente no Prerro sobre esses temas. Quer dizer, os grandes temas serem abordados pelos pretendentes, por quem pretende. Isso traz luz, isso traz transparência ao que se pensa. Né? E, inclusive, ajuda o presidente da República na escolha, porque ele pode observar como é que é o comportamento e quais que são as ideias daquele pretendente posto a público. Porque no STF não tem jeito, não adianta a pessoa falar esse cara é legal nos bastidores. Não, ele precisa expor posições públicas lá, vai sofrer constrangimento social. A gente está vendo aí agora. Né? Tem certas situações em que o ministro tem que ter vamos dizer, a postura, o estofo, de decidir contra o público e contra a opinião pública. Isso implica ele ter que ficar comendo de iFood, não ir no restaurante. Entendeu? Ou seja, tem que ser gente disposta a isso. Mas para ser disposto a isso, o primeiro momento, ele antes, quando é candidato, tem que ter a coragem de expor seu ponto de vista. Mesmo que for para desagradar, qual o problema? Então, todo esse processo ele é muito negativo. Ele cria um circuito afetivo em Brasília, naquela corte que se comporta de uma forma muito aristocrática, gozar de ver, para quem não conhece, eu não conhecia, né? Cria um circuito afetivo que seleciona conservadores. É impressionante, porque o jeito de você ir se adaptando nesse discurso, não, é um cargo que ninguém pede, o jeito que você tem de ir para o campo conservador, você vai virando. Aqui, claramente, Sigmarinda da Seixas recusou. Tem quem recuse. Claro, não tem problema nenhum recusar, não é um demérito para o cara como cidadão recusar, né? Não é dever ser ministro do Supremo, né? Então, eu acho que o maior problema que eu vejo é a forma como é feita essa escolha, o processo. Nós não conseguimos inovar nesse processo, nós adotamos ainda o mesmo processo para indicação de ministro supremo que havia mais de 100 anos atrás. Nós não conseguimos inovar. Não adianta querer obter um resultado inovador. Quando você... É que nem terapia, coisa do jeito de neurose, né? Ele quer obter resultado diferente adotando o mesmo comportamento. Então, eu tenho essa preocupação, sim. E estou falando aqui publicamente porque eu não tenho motivo para não falar. E você tem... Eu queria até, assim, vamos Fica falar... uma futricaiada, uma matéria de jornal dizendo uma coisa, ou dizendo outra, as assessorias de imprensa mobilizadas. Não, se construiu já um quadro dado, está se construindo pela mídia tradicional, eu não sei se faz sentido, né, de que a disputa atual agora seria entre dois nomes, entre o Zanin, de um lado, e o assistente do Lewandowski. Olha, são duas pessoas muito boas, assim, não tenho o que falar. Manuel Carlos de Almeida Neto, que eu, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar antes de estar na disputa. Sim, o Manuel, até eu falei com ele, eu falei com ele recentemente que ele tinha essa questão de questões públicas, embora devo dizer que, batendo papo com ele, eu fiz essa crítica diretamente a ele, eu acho que é como tem que ser feito. Mas batendo papo com ele, ele me mandou alguns textos onde ele, pelo menos, é claro que ele fez publicações, vamos dizer, alinhadas com uma visão democrático-constitucional. Fez críticas intensas ao que houve com o reitor Cancelier, etc. Ele me mandou. Eu fiz essa crítica que você está falando essa semana. Né? E aí eu fui falar com ele e ele me mandou esses textos e eu tenho que reconhecer que
Se ele não é publicamente conhecido, ele tem opiniões publicadas, pelo menos, né? Então, e o Zanin é um cara que fez uma defesa histórica, pô, né? O caso, para mim, é o caso mais importante da história republicana brasileira, né? Mesmo as investigações contra Juscelino e Getúlio, o caso de Olga Bernário, nenhum caso desse chega a ter importância histórica do que houve esse caso de Lula. E o Zanin teve um comportamento não só impecável, mas brilhante como advogado, né? Então, não dá para tirar a legitimidade subjetiva desses dois, mas o problema é o processo, não é eles. O processo é ruim. Nós temos que entender isso. Nós precisamos melhorar o processo de escolha de candidatos. Ele precisa ser um processo mais republicano, mais aberto, com mais luz, né? Nós estamos adotando ainda o mesmo mecanismo de nomeações de autoridades que havia no tempo do Império. Isso não tem sentido, gente. É o dedaço do PRI, né? Veja, é óbvio que o Lula tem que ter poder para indicar quem ele quiser. Ele já vai fazer uma boa escolha, provavelmente. É porque a felicidade é que nós temos um líder como ele na presidência da República. Só que a gente não avançando o processo, não melhorando o processo, do dia que tiver um presidente que não tenha tanta lucidez, nós vamos ter problema, né? Nós vamos ter problema. Então, eu acho que a grande chance da gente era melhorar a qualidade desse processo, era ser mais público. E principalmente pelo seguinte, não se trata de reduzir o poder do presidente, mas de manifestar esse poder como soberania popular, que é o que deve ser. Os atos políticos praticados pelo presidente da República, quando ele sanciona um projeto de lei, quando ele escolhe um ministro, quando ele escolhe um ocupante de cargo público, quando ele decreta anistia, quando ele indulto, etc. e tal, são atos políticos que ele manifesta não como pessoa subjetiva, pessoa física, ele manifesta como quem exerce a soberania popular, quem foi eleito para isso, né? Então, as razões do porquê que ele indulta uma pessoa têm que ser conhecidas de público, tanto que existe quando você decreta o indulto, você tem lá as razões do porquê que você elenca as razões do porquê que você indultou, né? Um ministro também, não digo dar uma satisfação do porquê que nomeou esse e não nomeou aquele, mas tem que ser feito à luz de um processo público em debate, né? Eu acho que seria o ideal, porque nós estamos falando de um processo republicano, né? Que não é um processo aristocrático, né? Agora que já passou um tempo da nomeação dos ministros do Bolsonaro, qual que é a sua avaliação do Cássio Nunes e do André Mendonça? Olha, até agora eles têm operado em algumas questões corretamente. Você tem algumas decisões deles importantes que foram dados e votos, né, que foram dados na defesa de direitos. Então, coloco uma esperança na gente de que, conforme o Bolsonaro vai indo para o lugar onde ele deve estar, né, um lugar mais opaco na história, digamos assim, eles passem com mais independência a tomar decisões em favor dos direitos, das garantias, etc. É a esperança que eu tenho. Mas até hoje dá para se observar uma certa postura de concessões feitas ao Bolsonaro e à sua linhagem política por parte desses ministros. Isso é ruim, né? A base de ação de um ministro não deve ser político-partidária, a quem ele presta contas, vamos dizer. Ele presta contas à Constituição e aos valores que estão postos na Constituição e, em última ideia, ao público. Não o público como maioria ocasional, o público como uma construção histórica, uma tradição de direitos que existe no mundo democrático há 700 anos, é mais antiga que o Brasil, né? Então, é esta história de proteção, de defesa, de construção dos direitos e de suas garantias, é essa história que o ministro deve satisfação, né? Então, e obviamente ele vai ser criticado quando se equivocar, né? Porque a crítica faz parte da democracia, é saudável, né? A crítica não vai ser pessoal, vai ser a sua decisão. Quando o ministro se partidariza, é muito ruim, é muito negativo para o funcionamento do Supremo, né? Mas no caso desses dois, eu tenho a esperança que, reduzindo a influência de Bolsonaro no ambiente político brasileiro, que eu espero que ocorra, eles vão se tornando mais independentes. São duas pessoas que aparentam ser dois garantistas, então isso é muito positivo.